Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos envolva, nos ilumine para o aprendizado da palestra da noite. Que possamos estar dispostos, neste momento ímpar, ao conhecimento que a nossa irmã Juliana trará na noite de hoje. Porque, como bem dizem os mentores espirituais, a doutrinária é um momento que eles aproveitam para realizar as curas necessárias. É por isso que a doutrinária é um momento muito importante em toda a casa espírita. O nome já diz doutrinária, né? É um momento de doutrinação, de conhecimento no Evangelho do Cristo. Então, que possamos aproveitar ao máximo, porque toda conversa é uma boa conversa. Não importa o palestrante, importa o tema abordado dentro do Evangelho do Cristo. Todos os palestrantes são bons, porque todos trazem, de alguma forma, alguma informação ao nosso coração, para o nosso melhoramento. Então, que estejamos atentos à conversa, como diz uma amiga minha, uma conversinha boa da noite de hoje. Que Jesus nos proteja, nos ilumine a cada lar aqui presente, com seu amor, com a sua paz, com a sua luz. O Evangelho da noite, para a nossa reflexão anterior à palestra, é do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item, não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo tiverdes julgado os outros, e se servirá para convosco, da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então os escribas e os fariseus lhe conduziram a mulher que tinha sido surpreendida em adultério, e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo falar assim, se retiraram, um após outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Aquele que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não recai sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa da qual se criticam os atos. Este último motivo não tem jamais a desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever, em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem. Sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante,
Não seria preciso, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio, não julgueis, se não quereis ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica? Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu exemplo, e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda a submissão voluntária àquele que, estando investido em um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, a esse Pai de misericórdia, de amor, pedindo não só para nós, como para todos os irmãos planetários, a consciência, a indulgência, a paz, o amor de Jesus. Que a nossa irmã Juliana seja iluminada pela misericórdia divina, inspirada pelos mentores espirituais da Casa da Esperança, pelos mentores espirituais do caminhar dela, dos trabalhos dela. Que a inspire para a palavra da noite. Vamos ouvir, Juliana fará a palestra sobre a resposta celeste, que está no livro de Ney Lúcio, Jesus no Lar. Que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Boa noite, irmãs e irmãos. Grata pelas palavras, essa oração inicial que nos harmoniza, nos prepara para nosso estudo de hoje, dando continuidade às reflexões da obra Jesus no Lar, sempre tão tocante, sempre tão profunda. E eu fiquei muito feliz com o capítulo que me foi destinado a dividir com vocês hoje, que é a resposta celeste. Acho que em nossa vida, sempre que a gente enfrentar alguma dificuldade e a gente pensar nesse capítulo, em como as coisas se desenrolam na nossa vida, a nossa fé vai ser restaurada, nosso entusiasmo, nossa confiança no Pai. E é justamente o que esse capítulo nos chama a confiar, a essa entrega, a essa conexão. A gente já está vivendo um momento complicado, quantas pessoas sofrendo, tanto aqueles que perdem entes queridos, quanto aqueles que sofrem com pessoas internadas, ou mesmo quem já teve a Covid e superou, ou quem não teve. É um momento marcante para a humanidade. E aí, que lições podemos extrair disso? Onde está Deus nisso tudo? Qual é a lição que temos que aprender, que precisamos trazer para a nossa vida? E esse capítulo traz justamente esse pensamento, esse momento de parar, essa necessidade de entrega, de conexão, de apaziguamento interior, de aceitação. Então vamos começar com a leitura. Hoje a leitura vai ser pausada para a gente entender essa personagem, que na verdade é cada um de nós. Essa é a história da nossa vida, como a gente vai observar da leitura. Certo? Então vamos lá. Capítulo 28, a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para a elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que o separava do destino. Então, esse instrutor, ele ia sair em pregação, ele ia sair na divulgação das verdades celestes. Então, se a gente pensar na figura dessa personagem inicialmente, primeiro foi Bartolomeu.
que perguntou a Jesus, que buscou entendimento ao Mestre. A gente sabe que Bartolomeu era meio inconformado também, às vezes ele era meio melancólico, não entendia por que orava, por que buscava, e a humanidade ainda sofria tanto. E Jesus sempre estava ali para levantar o ânimo de Bartolomeu e dizer: prossiga, prossiga. Então ele era aquele inconformado, como muitos de nós somos. Às vezes não entendemos porque estou fazendo tudo certo, né? Na nossa consciência limitada. Estou fazendo tudo certo, mas não está dando o resultado que eu espero. Por que eu oro? Por que eu tento praticar o bem e às vezes a minha vida desanda? Como é que é isso? E Bartolomeu tinha esse sentimento em relação à humanidade, essa inquietude, e sempre questionava Jesus acerca disso. E essa personagem, então, quando Jesus foi esclarecer Bartolomeu, ele usou essa personagem, um ancião, né, um antigo instrutor dos mandamentos divinos. Então, olha a envergadura desse ancião. Ele tinha a missão de propagar verdades celestes. Então, a gente vê que era preparado espiritualmente, que ele tinha um nível evolutivo considerável. A gente sente que ele já tinha trilhado um caminho nessa busca das verdades, e por ele tê-las encontrado, ainda que parcialmente, ele agora ia em missão, tentar divulgar e propagar em aldeias que eram distantes uma da outra. Então não era uma tarefa tão fácil, ainda mais se nós considerarmos a realidade da época, né? Então ele saía à noite, né, como a gente vai ver aqui no texto, e a gente vai perceber que não era uma missão. Talvez muitos de nós nos acovardássemos num momento desse, eu imaginando uma noite, né, solitária, mas ele, talvez até pelos hábitos da época, ele enfrentou essa noite e ele aceitou essa missão e partiu. E um detalhe diz: reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Então, olha o que ele fez. Bem, eu tenho uma missão. Qual foi a primeira iniciativa desse ancião, instrutor dos mandamentos divinos? Como não poderia deixar de ser, ele orou. Então, ele buscou aquela conexão com o Pai. Ele disse: Mestre, eu estou partindo. Busco a tua proteção. E ele se abriu, né? Ele se conectou, ele se confiou, se entregou ao Pai. E aí o texto prossegue. Noite fechada e sem luar, que já dá um medo, percebeu a existência de larga e confortadora cova à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia, que ele ia acompanhado de um cachorro, vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de moscas vorazes o atacou de chofre, obrigando a retomar o caminho. Então ele caminhava e parou. De repente, moscas começaram a incomodá-lo. E nós, no lugar dele, né, brigaríamos com as moscas, ou entenderíamos aquela situação e rumaríamos. Talvez, numa dificuldade dessa, a gente ficasse ali, brigando com as moscas, tentando superar aquilo, naquela situação, insistindo naquele momento. Ou a gente pode pensar: ele desistiu muito fácil, por causa de umas moscas, ele já desistiu de ficar ali. Ele não poderia ter sido um pouco mais perseverante? Mas o fato dele ter orado, eu creio que lhe deu a inspiração. Não, eu já fiz o que eu pude, porque o texto ele fala, né,
que essa nuvem obrigou a retomar o caminho. Então a gente pressupõe que ele chegou a tentar, chegou a lutar contra isso, a buscar condições mais favoráveis naquele momento, mas que ele foi obrigado a sair. Então não é que ele tenha ficado, uma mosca, vou, não. Ele ainda tentou enfrentar aquela situação, contornar aquele momento difícil, mas talvez por intuição, por inspiração, aquela oração inicial, aquela entrega inicial tenha tocado, né, no coração, e ele disse, não, melhor partir. O ancião continuou a jornada quando se lhe deparou o volumoso riacho num trecho em que a estrada se bifurcava. Ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora, porque, mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. Então, mais uma vez, ele caminha, aí ele chega nesse riacho, e nesse riacho ele vê do outro lado uma terra bastante sedutora. Olha como esse texto ele faz uma certa analogia com as seduções desse mundo, né? Dos prazeres terrenos. Ele ficou com vontade de atravessar essa ponte e pernoitar naquele ambiente sedutor, aparentemente tranquilo. Às vezes a gente pede a providência divina. Me ajuda, me orienta, me socorre. E a gente não entende como essa providência chega até a nossa vida. Muitas vezes a gente pede coisas que nem estamos preparados para receber. A gente se acha que os reveses da vida são males, são infortúnios, quando na verdade aqueles mesmos reveses é que nos são necessários e propícios ao nosso adiantamento. Às vezes eu peço a paz, Deus nos dá paz, mas eu não crio paz. Eu quero ter determinado corpo, ou determinada personalidade, ou determinado emprego, ou passar em determinado concurso, mas não construímos essa realidade ao nosso redor. Talvez não estejamos preparados para aquilo. E Deus sabe, nós não temos todas as peças do quebra-cabeça. Existe um Pai que tem tudo, que conhece toda a verdade, que conhece toda a história. Nós conhecemos trechos, nós conhecemos falas, nós conhecemos capítulos, mas não temos todas as peças desse quebra-cabeça. E Jesus, Deus, ele se vale de emissários espirituais, ele se vale de muitos e muitos auxílios. Então precisamos confiar. E olha como nesse trecho da ponte, Deus, percebendo que talvez aquele ancião estava muito tentado a atravessar essa ponte e aproveitar aqueles prazeres daquela terra sedutora, olha o que acontece. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Olha como a providência foi direta nesse caso. Calma aí, você não vai de jeito nenhum. E diretamente aquela ponte simplesmente rompeu e obrigou aquele ancião a tomar um outro caminho. Lembremos que era uma bifurcação, ele iria ao lado da ponte, então são as escolhas que nós temos na nossa vida. Era uma bifurcação, bem, aqui eu tenho um caminho que é uma ponte, do outro lado me parece bastante sedutor, maravilhas me são apresentadas, e do outro lado uma bifurcação, um caminho sem muito porquê, aparentemente não me traz vantagem ou benefício algum, então ele pensou, vou pela ponte. E olha como Deus naquele momento agiu. A ponte quebrou. E ele foi obrigado a andar pelo outro caminho.
Sem recursos agora para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava tempestade pelos trovões longínquos. O vegetal respeitável oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido, sem remissão. Exposto então à chuva, o peregrino movimentou-se para adiante. Veja que mais uma vez ele encontra um suposto refúgio e é obrigado a marchar. Não é ainda o seu lugar aí. Não pare. Me lembra às vezes essa questão da providência, quando a gente acha que a gente merece as coisas que a gente pede, ou que nos julgamos merecedores de algumas dádivas, bênçãos, entre aspas. E uma história que Chico Xavier contava, né, que ele disse que sempre tinha uma pessoa que andava com ele e dizia: Chico, eu preciso de paz. Chico, eu preciso de paz. E ele dizia: meu irmão, você precisa de paz. Realmente precisa de paz. Ou seja, precisamos de trabalho, precisamos atuar, precisamos de ação, porque no serviço encontraremos a paz. E esse ancião é perseverante no serviço. Ele enfrentou a primeira dificuldade das moscas, ele viu a ponte se romper, mesmo no outro caminho que ele seguiu, a árvore que ele achou que poderia lhe servir de abrigo. Veio uma ventania, ele teve que sair. O fato é que ele não desistiu e até então nós não observamos nenhum movimento de revolta. Que ele tenha se mostrado revoltado ou tenha bradado contra essas intempéries todas, contra essas dificuldades todas. Ele ali estava entendendo que tudo nos é útil. E como ele havia orado, como ele partiu, entregue à providência divina, no fundo do seu coração, ele sabia que todas aquelas dificuldades teriam utilidade, porque ele confiava. A gente sabe que a proposta de Deus para a nossa vida é simples. Nós complicamos. O que Jesus nos propõe não é complexo. Mas no estágio em que a gente está e na vida que a gente tem levado, a gente complica. Esse estilo de viver no consumismo, eu quero aquilo, a gente nunca se sacia. Raros momentos de entrega, de introspecção, de sintonia com o plano espiritual. Talvez esteja faltando, no lugar desse ancião, eu já teria talvez me revoltado, eu já estaria impaciente, porque certamente eu acho que eu não tenho essa condição ainda de ser um instrutor dessa verdade celeste. Eu ainda preciso exercitar melhor essa entrega, essa sintonia. Então vamos continuar. Só vou passar aqui. Depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e suspirou aliviado. Passei pelas moscas, passei pela ponte, passei pela árvore, mas era isso que me esperava então, um casebre. Que sortudo! Foi então que ele foi bater na porta, e o homem ríspido que veio atender foi claro na negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e que não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. Por mais que chorasse e rogasse, o pregador foi constrangido a seguir a lei. Então aquele homem do casebre, ele se deparou com um ancião, então era um idoso, e mesmo assim ele negou o refúgio. Era um idoso acompanhado de um cachorro, e ele disse que não recebia estranhos. Muitos de nós, no lugar desse ancião, julgaríamos
aquele proprietário do casebre, porque não temos condições de imaginar que aflições vive aquele homem, né? O que leva aquele homem, ao se deparar com um Senhor à noite escura, sem lua, pedindo um abrigo e negar o abrigo? Que aflições está vivendo aquele homem? O ancião não julgou. Ele em nenhum momento bradou ou apontou o dedo, como talvez alguns de nós faríamos. Ele era tão resignado que, diante da negativa, embora ele tenha suplicado aquele abrigo, ele continuou a marcha. E o que é que aconteceu? Acomodou-se como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, notou que o cão, aterrado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. Então veja que até o seu companheiro de jornada, que era o seu cachorro, saiu, se assustou com os relâmpagos e acabou saindo. Naquele momento, ele ficou aflito. Pela primeira vez, ele demonstrou um pouco de aflição. O velho, agora sozinho, chorou angustiado, acreditando-se esquecido por Deus, e passou a noite ao relento. Alta madrugada, ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde partia. Então ele estava ali ao relento, debaixo de trovões, relâmpagos, e ouviu gritos. Talvez por estar tão cansado, tão desgastado, e pela rispidez com que ele foi tratado no momento anterior, quando solicitou o abrigo, ele preferiu ficar quieto e não interferiu naquela situação, até porque parecia um ancião muito discreto. Então ele optou por permanecer quieto. Também estava angustiado, estava dolorido, acreditou estar esquecido. Mas observe que mesmo nesse momento de imensa angústia, ele não se revolta. Ele se mantém resignado, ele se mantém sereno, embora choroso. Porque às vezes o sentimento de angústia, ele não vem acompanhado de revolta. E diante de tantos reveses que ele enfrentou, é muito natural que as energias daquele momento estejam reduzidas, estejam comprometidas. Isso é natural, ele era humano, ele era imperfeito. Apesar de ser um instrutor da mensagem, ele também guardava, né, o seu nível de imperfeição, como todos. Então naquele momento ele se angustiou e ele desacreditou. Talvez tenha se sentido incapaz de cumprir essa missão. E ele dormiu, não interferiu na gritaria, intrigado, ou seja, ficou angustiado, ficou cansado, mas ficou desconfiado. Talvez mais uma vez inspirado, ele optou por permanecer onde estava, esperou o alvorecer. E quando o sol ressurgiu resplandecente, ausentou-se do esconderijo, vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. A partir de agora, o texto vai desvendar, vai trazer à tona como a providência agiu na vida desse ancião. Como aquele trecho de Jesus, né, no Sermão das Montanhas, no Sermão da Montanha, perdão, quando ele diz: olhar para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem guardam os celeiros, e Deus as alimenta. O que então ele é capaz de fazer por nós? Então, envolvido nessa confiança,
as coisas foram se apresentando, foram ficando claras na vida dele. Então, aquela casa que ele negou abrigo, ela foi assaltada durante a noite e assassinaram todos os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-lhe na mente. Então, ele não precisou nem saber das outras coisas que aconteceram, quais as razões. Nesse momento, ele já despertou a consciência. Nesse momento, ele já percebeu que ele estava protegido e amparado. Repentina luz espiritual aflorou-lhe a mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantia a tranquilidade do pouso. Então a gente observa que até o fato do cão ter saído foi para não fazer barulho, para não chamar a atenção dos assaltantes, para que ele também não corresse perigo. Informando-se que seguia em trilho oposto à localidade de destino, ou seja, desde sempre ele estava andando em caminho na direção oposta ao que ele pretendia chegar, empreendeu a marcha de regresso para retificar a viagem e, junto à ponte rompida, foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca do outro lado não passava de pântano traiçoeiro e que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Então, ele, percebendo que estava no caminho oposto, ele foi retornando. E nesse retorno, ele foi captando a mensagem de Deus para a vida dele. Então, observe que a parte de Deus está feita. A gente vai perceber que tudo estava exatamente como deveria ser. Tudo havia acontecido exatamente como deveria acontecer. Nós é que em muitas ocasiões não desenvolvemos essa percepção, esse contato, esse momento de parar, refletir. Por que que as coisas estão acontecendo? Para que eu preciso passar por isso? Então, a ponte que havia rompido o livrara de uma terra de pântanos. Ele atravessaria e certamente morreria, como muitos viajores imprevidentes morreram. Então, o velho agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara, e quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes acolhedor, era conhecido covil de lobos. Então, aquela árvore que tombou era covil de lobos. Muito grato ao Senhor, que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova onde tentara repouso e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Ou seja, naquele lugar que as moscas o atacaram, era um lugar de serpentes. E aí, por isso, ele foi obrigado a deixar e ele entendeu por que não era para permanecer ali. Endereçando o infinito reconhecimento ao céu, pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenho de sua tarefa. Observe que aqui fala que não soubera entender de pronto. Ele talvez não tivesse o pleno entendimento, mas ainda assim ele confiava e ele seguiu. E ele seguiu sem lamentações. Meu Deus, aqui não deu certo, acolá não deu certo. Mas não se revoltou, permaneceu resignado. E aí a gente se pergunta, quais são as moscas que aparecem na nossa vida? Essas serpentes, esses lobos. Onde está esse pântano? E em que momento também somos essas moscas, somos essas serpentes, somos esse pântano? Tiramos um momento para pensarmos sobre a nossa existência, na tentativa de identificação
desses elementos que compõem a nossa existência e essa necessidade de prece, observe como a prece foi fundamental na história dessa personagem, desse ancião. Nós da doutrina espírita sempre temos esse hábito, não é um ritual, não chamaria de ritual. É um momento, é um reconhecimento da importância da oração no início de todas as nossas tarefas. E geralmente as orações que nós fazemos não são aquelas orações prontas, obviamente oramos essas orações belíssimas que existem, mas tentamos trazer aquele sentimento interior, aquela conexão verdadeira, íntima, que Deus conhece. Assim como esse ancião fez. Antes de partir para essa missão, ele rogou o auxílio do Pai. Na vida hoje nos julgamos tão autossuficientes que por vezes esquecemos que esse auxílio não falha, que Ele tudo conhece. Que se às vezes rogamos ou imaginamos para a nossa vida algo que não acontece, é porque não estamos preparados para aquilo. Tudo, quem sabe, é o Mestre. A providência divina é exatamente essa intervenção, essa solicitude do Criador para com as criaturas. Mas nós precisamos estar abertos a isso. E é justamente o trecho final do capítulo que nos chama a atenção. Nesse ponto da curiosa narrativa, o mestre fitou Bartolomeu demoradamente e terminou. O Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Esse discernimento que o ancião teve. E tem, gente, um trecho de uma mensagem de Chico que é bem bonito. Ele diz, eu vou ler só um pedaço em razão do nosso tempo, mas ele diz: encontra-se no amor de nossos companheiros, o texto chama a proteção de Deus, e ele fala em todos os momentos que encontramos esse amparo. Ele diz que o amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os climas da existência. Às vezes o auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através de doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais em viciação ou loucura. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cessação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando para nós a afeição de corredores para a morte prematura. É a ponte. Proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou transe aflitivo que nos colhe de assalto. E esse, para mim, é o trecho mais bonito. Encontra-se no amor dos nossos companheiros, na assistência dos benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos, no carinho dos familiares, mas, igualmente, na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos ou nos dias cinzentos de angústia em que nuvens de lágrimas se nos represam nos olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante até o dia da perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos do martelo do sofrimento e do esmeril do obstáculo para que se nos despoje o espírito dos envoltores inferiores. Pensa nisso, e toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila,
ou toda vez que te aflijas e chores sem a sombra da culpa, regozija-te e espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos de proteção de Deus, impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Fixemos essa mensagem sempre confiantes, fazendo a nossa parte sem desespero, sem culpa, sem aquele corre-corre, sem se sentir menos, sem essa sensação de menos-valia. Não, somos importantes, somos co-criadores, vamos fazer a nossa parte com entusiasmo e com alegria. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos oriente, nos dê sabedoria, sempre essa vontade de conexão para agirmos da forma que Ele espera de nós. Um abraço afetuoso a todos e até a próxima. Vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui nesse momento. Agradecer por todas as benesses de luz que foram trazidas através dessa palestra abençoada da nossa irmã Juliana. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça e nos ampare sempre. E que tenhamos a consciência do amor a si, do amor ao outro, como nos trouxe o Mestre Jesus. Que possamos estar firmes nessa nossa caminhada, no caminho do bem e do amor. Obrigada, Jesus, por tantas luzes, por tanta luz de cura, de amor, de saúde, de paz trazidas nessa explanação da noite. Gratidão. Gratidão à nossa irmã Juliana. E agora nós vamos aos nossos passes virtuais. Passes emanados com muito amor, com muito carinho daqueles que estão nos seus lares, mas que emanam magneticamente, energeticamente as energias que chegam até nós, nos ajudando nos nossos processos de cura, de paz, de relaxamento para aqueles que estão agoniados ou sofrendo de algum problema familiar, ou aqueles que estão sofrendo por alguma doença, ou aquele que tem familiares que nesse momento estão sofrendo, estão internados. Que recebam as benesses, as luzes de amor emanadas dos passes. E recebamos logo após os abraços virtuais e que também chegam em nós. Os abraços de amor, de paz, de cada elemento aqui presente, de cada indivíduo, de cada família, de cada coração que pulsa o amor de Jesus. Que seja uma noite abençoada, que seja uma noite de muita paz, que seja uma noite de muita luz e que todos recebam as benesses de saúde, de conforto, de amparo espiritual. Jesus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças. Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu nosso amado Mestre Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace e sempre. Que Jesus nos abençoe. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo
sobre nós. Quanta luz